amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 30 de abril de 2025. São 18 horas e 30 minutos. Senhoras e senhores, a imprensa, sobretudo a imprensa paulista, vem batendo em uma tecla que tenta passar à sociedade a impressão de que existe alguma chance nos projetos de anistia que tramitam na Câmara dos Deputados. Primeiramente, a Câmara dos Deputados, já desde o ano passado, criou um projeto de anistia que previa o perdão a todos os golpistas do 8 de janeiro, inclusive aos autores da tentativa de golpe. Na verdade, o Jair Bolsonaro fez já duas manifestações no sentido, na verdade, 3 manifestações. Uma no 7 de setembro, ano passado, na Avenida Paulista, em São Paulo, outra no dia 16 de março, no Rio, e outra agora em São Paulo, no começo de abril. O Bolsonaro fez essas manifestações e no dia 4 de abril, no sentido de tentar intimidar o STF, reunindo multidões, pensando que assim conseguiria fazer o tribunal desistir de tudo, paralisar tudo. Vamos paralisar tudo, não julga mais Bolsonaro, não julga mais golpista, fica o dito pelo não dito. Muito bem, o presidente Lula, nesse meio tempo, tratou de conversar com os presidentes da Câmara e do Senado, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, no sentido de colocar juízo na cabeça deles. Olha, vocês vão gerar aí um conflito entre poderes, porque o STF já deixou muito claro que a anistia aos golpistas do 8 de janeiro é inconstitucional. Muito bem, o Hugo Mota decidiu, porque é na Câmara dos Deputados que existe a maior probabilidade de esse projeto caminhar, o Hugo Mota se comprometeu com o Supremo e com o presidente Lula de não pautar esse projeto para evitar uma encrenca, um problema mais sério. Muito bem. Agora, a imprensa que fica bombando esse assunto, liderada pelo jornal Folha de São Paulo, que fica insistindo nesse assunto como se houvesse uma possibilidade de esse projeto ser aprovado e ter alguma efetividade. Não vai ter, não existe. O STF, que é o poder máximo na República, é o tribunal, a Suprema Corte
democracia, de uma república, é sempre a última instância para dirimir esse tipo de questão, o que é constitucional, o que não é constitucional, o que cabe dentro da Constituição, o que não cabe dentro da Constituição. Muito bem, o caso é que essa imprensa fica tentando passar para as pessoas a impressão de que existe essa possibilidade de alguns deputados que têm mandatos que são efêmeros, que vão acabar. Toda essa legislatura que está na Câmara dos Deputados agora vai acabar o ano que vem. Ninguém sabe se eles vão ser reeleitos, ninguém sabe se eles vão estar soltos. O fato é esse, não é? Então, o STF ele chegou a cogitar com a Câmara dos Deputados um projeto de lei que aumentaria as penas dos golpistas que tramaram o golpe, o Bolsonaro, os generais, e diminuir a pena dos bagrinhos, dos pequenos meliantes que foram lá e quebraram o Congresso. Aqueles que tivessem crimes mais brandos poderiam ser beneficiados com uma redução da lei, das penas na lei, o que poderia retroagir para beneficiar aqueles que cometeram crimes menores. Mas isso com o STF estudando caso a caso, não se comprometeu com nada. Diz que se fosse aprovada essa lei, o STF estudaria se em algum caso pode haver alguma diminuição de pena. O que acontece? A Câmara dos Deputados achou que isso era um sinal de fraqueza do STF e aí criou um projeto para tirar o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, aquele que foi candidato a prefeito do Rio e não conseguiu se eleger, para tirá-lo da ação penal aberta em 26 de março desse ano contra o núcleo golpista, o núcleo 1 do golpe. Ele é um dos indiciados do núcleo 1 do golpe, dos réus, tornados réus pelo STF, núcleo 1 do golpe, e querem usar um artigo da Constituição, o artigo 53, que permite à Câmara dos Deputados paralisar ações penais em curso contra os seus membros por crimes que tenham sido cometidos no exercício do mandato. Não é? Essa lei realmente existe, como no caso presidentes da República. Eles não podem ser processados pelo Supremo Tribunal Federal, que é o foro para presidentes, durante o exercício do mandato, mas podem ser processados depois que termina o mandato. Muito bem, o Alexandre Ramagem cometeu os crimes da BIM paralela antes de virar deputado federal. Então, a liderança do PT na Câmara dos Deputados provocou o STF perguntando: olha, eles podem sustar os crimes do Ramagem, a ação penal contra o deputado Ramagem, e assim trancar toda a ação penal contra Bolsonaro e todo mundo, porque essa é a intenção. O projeto que está sendo feito na Câmara dos Deputados não fala no Ramagem, fala em a Câmara trancar toda a ação penal contra Bolsonaro, contra os militares, contra todo mundo. Isso não existe, isso é absolutamente inconstitucional, e o STF agora, faz pouco tempo, emitiu por escrito um aviso para a Câmara dos Deputados dizendo o seguinte: olha, não existe possibilidade de trancar ação penal coletivamente, nem também contra o Ramagem, porque ele só tem 2 crimes que ele foi indiciado que ocorreram depois do início do mandato dele como deputado. Os crimes de depredação do patrimônio público. São 2 modalidades de crimes de depredação do patrimônio público no 8 de janeiro. Mas tem crimes de preparação do golpe que ocorreram em 2022, quando ele não era deputado ainda. Então, agora o STF já deu o primeiro aviso por escrito e, infelizmente, pelo que eu vejo, nós vamos ter uma crise institucional no país que não vai mudar muita coisa na ação penal, mas vai ter uma briga aí entre poderes, só que o Supremo Tribunal Federal simplesmente pode
ignorar, emitir uma decisão que vai valer, vai ter força de lei, a decisão do Supremo, e vai barrar qualquer projeto que eles tentem aprovar no Congresso para garantir impunidade para o Jair Bolsonaro e para os outros golpistas. Então, eu faço esse esclarecimento aqui, porque há uma certa imprensa, liderada pelo jornal Folha de São Paulo, que está vendendo mentiras para a sociedade. Por favor, espalhe esse vídeo e vamos assistir a reportagem que eu preparei para você. Bem, essas imagens são aqui quando depois de muito tempo, e o ministro Flávio Dino acompanhou também de perto com o ministro da Justiça, depois de muito tempo chegou a Polícia Militar. Mas essas imagens sobre a materialidade, a gravidade dos delitos, essas imagens são muito importantes para que as pessoas não esqueçam da gravidade do que ocorreu dia 8 de janeiro, da gravidade que é tentar acabar com a democracia no Brasil. E que as pessoas de boa fé, as pessoas de bem, porque as pessoas de má fé, nessa vida é difícil convencer. Mas as pessoas de boa fé, às vezes, são enganadas por milícias digitais, robôs, uma série de mensagens. Então, é muito importante olhar isso e cada pessoa de boa fé, presidente, se fazer uma pergunta, uma só. Se, da mesma forma que invadiram a Praça dos Três Poderes, pedindo intervenção militar, agredindo policiais, uma verdadeira batalha campal, com pessoas feridas e com claro intuito, e a faixa mostrava bem as declarações, e eu já disse aqui vários interrogatórios nas ações penais individuais, que as pessoas diziam, não, nós fomos orientados a ingressar porque daí seria necessário uma GLO e íamos convencer as Forças Armadas a aderir ao golpe. Mas as pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar: se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Eu acho que tem cabimento a anistia, eu já falei várias vezes sobre isso. Bom, Gilmar Mendes foi direto ao ponto. Ele já disse umas 10 vezes e outros ministros do STF já disseram umas 10 vezes. O que acontece é que uma certa imprensa, a partir de meados do início do ano passado, na verdade, quando o homem mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk, que hoje atua no governo de Donald Trump nos Estados Unidos, tentou obrigar o STF a dar anistia para todo mundo, a parar de investigar e de punir os golpistas, e fazendo isso, publicando mensagens que estavam inclusive levando risco a policiais que investigavam a trama golpista. De repente, esse bilionário, o homem, repito, mais rico do mundo, conseguiu os favores desse jornal, a Folha de São Paulo, que escreveu uns 2 ou 3 editoriais defendendo que o Elon Musk não se submetesse à lei brasileira. E aí, lá para agosto,
fez essa reportagem, a Folha de São Paulo, que acusava o Alexandre de Moraes de usar o TSE ilegalmente durante a eleição de 2022. Exatamente repetindo a Folha de São Paulo aquilo que dizia o Bolsonaro e o resto dos golpistas, não é? Dizendo que o Alexandre de Moraes é malvadão, que ele forjou alguma coisa, e a Folha de São Paulo faz uma reportagem que é utilizada pelo Elon Musk para apoiar a convocação de uma manifestação em 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, que inclusive flopou, não é? A gíria que quer dizer que foi muito menos gente. Em fevereiro do ano passado houve uma grande, de fato, manifestação bolsonarista que levou o pessoal dos bairros ricos ali, umas 180 mil pessoas, não é, que é o que tem naqueles bairros ricos de São Paulo, à Avenida Paulista. Institutos de pesquisa fizeram o perfil dos manifestantes, eram todos, a grande maioria, formados com um curso universitário de classe média alta, que foi lá a elite brasileira se posicionar a favor dos seus privilégios que o bolsonarismo defende, o privilégio dos ricos nesse país. E aí a Folha de São Paulo criou essa história de que o Alexandre de Moraes ele teria que enviar um ofício para ele mesmo, porque ele era relator da trama golpista no STF e era também presidente do TSE em 2022. Na verdade, ele não era relator da trama golpista, mas ele era relator, por exemplo, do inquérito das fake news, do inquérito das milícias digitais, que focava no Bolsonaro. E durante a eleição, ele, como presidente do TSE, ele executou ordens do STF, do relator dos casos de desinformação durante a eleição no STF, e ele não ia enviar um ofício para ele mesmo. A Folha de São Paulo distorceu tudo. 10 entre 10 juristas disseram que a denúncia da Folha de São Paulo era vento, e todos os ministros do STF, o Procurador-Geral da República, também apoiaram o Moraes. Mas desde então a Folha de São Paulo vem publicando matérias que dão a impressão de que a Câmara dos Deputados tem como aprovar alguma anistia, ou agora esse recurso para ajudar o Ramagem, que pode ser brecha para beneficiar até o Bolsonaro também, como eu disse no vídeo. E não tem, isso não existe. O fato é que o Alexandre de Moraes, já em junho do ano passado, quando começou a surgir essa história de anistia, ele disse que quem admite ou não anistia é a Constituição, ou seja, o STF, que é o guardião da Constituição. Eu já coloquei umas 10 vezes aqui vídeos de especialistas, de juristas, explicando que o STF é o guardião da Constituição. Cabe ao STF decidir que leis o Congresso aprova, valem ou não valem, que ações que o Congresso adota, que pode ou não pode adotar. É simples assim. Isso é o que manda a Constituição brasileira. A Câmara dos Deputados, segundo a Constituição, pode trancar projeto contra uma ação contra um parlamentar? Pode, mas desde que esse crime que dê objeto a essa ação tenha sido cometido no exercício do mandato. E não é o caso do Ramagem. Os crimes que ele cometeu no exercício do mandato são só crimes contra o patrimônio, né, que é dano ao patrimônio. Tem 2 tipos penais ali de danos ao patrimônio público, e esses crimes sairiam da conta dele na ação penal no STF do Núcleo 1. Mas a tentativa de golpe, etc., tudo que ele fez na BIM paralela em 2022, em 2021, em 2020, isso ele vai responder. E mais, esse artigo da Constituição, ele não tem poder de livrar nem Bolsonaro, nem os militares, os generais, de nada. Isso é uma bobagem, não existe. E o fato é que o Gilmar já disse que o 8 de janeiro vai ser definido no STF e não no Congresso. E não é que é uma opinião do Gilmar Mendes, é que a Constituição deu
ao Supremo, na verdade, em todas as democracias, a Suprema Corte de Justiça tem esse poder de dar a última palavra. É simples assim. Os ministros do STF já apontaram que o projeto da anistia é inconstitucional. A Constituição diz que crimes inafiançáveis e imprescritíveis, como golpe de Estado, não podem ser perdoados e que a ação de grupos armados contra o Estado é inafiançável e imprescritível. Acabou. Tá? Então, esses crimes a que responde o Ramagem e o Bolsonaro e todos esses, não vai ter ação do Congresso de deputados que tem um mandato que está terminando, inclusive, que possam livrar a cara de quem tentou acabar com a democracia no país. Isso não existe. Eu insisto com você. O Barroso rechaçou a anistia, disse que o 8 de janeiro é imperdoável, ele é o presidente do STF, mas ele está apenas dizendo o que manda a Constituição. E aí sai hoje uma reportagem, uma outra reportagem que tenta fazer parecer que isso pode ir para frente. Relator na Câmara contraria a STF e defende suspensão de toda ação por tentativa de golpe que envolve Ramagem. Não, ele diz isso, mas ele não pode fazer isso e a matéria ela não deixa claro isso, né? Ela diz que o STF discorda, que um diz, que outro diz, como se fosse assim, se fosse uma disputa equitativa. Não é. O STF, ele pode e ele já mandou por escrito, e aqui eu quero ler para você o que o presidente da primeira turma no STF avisou, não é que ele pediu, sugeriu ou argumentou, ele avisou o presidente da Câmara dos Deputados que esse negócio que eles estão tentando aprovar é inconstitucional e é ilegal. O ofício eletrônico 5836-2025, de 24 de abril de 2025. Senhor presidente, em aditamento ao ofício eletrônico 3673-2025, tendo em vista a republicação da ata de julgamento, comunico a Vossa Excelência, para os fins do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal proferiu, nos autos em epígrafe, julgamento colegiado nos termos da certidão de cópia anexa, na qual passou a constar o seguinte parágrafo. Por fim, a turma determinou para dar ciência à Câmara dos Deputados, nos termos do voto do ministro relator, para a aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues e, especificamente, pelos crimes praticados após a diplomação, quais sejam dano qualificado pela violência ou grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 63, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, do Código Penal e deterioração do patrimônio tombado, artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605/98, tudo nos termos do voto do relator, atenciosamente, Cristiano Zanin. Já era, acabou, não tem conversa. Então aqui, minha amiga, meu amigo, essa história aí não vai para frente. A CCJ já adiou a análise do pedido que suspende a ação contra a Ramagem no STF e acabou. Não tem mais conversa. Senhoras e senhores, não tem mais conversa. Tudo isso que está sendo feito é um circo, é para criar tensão política no país. Vai ter bate-boca se o STF considerar inconstitucional qualquer decisão? Vai, mas essa decisão vai ser obedecida. Ou os deputados vão acampar na frente de algum quartel para pedir que invadam o STF.